Fala, fala, galerinha Rus! Tudo jóia aí? 8 de junho, terça-feira, como é que nós estamos? Mais uma live Maneco, projeto terças e quintas. Então sempre esse encontro marcado às 20 horas. É um prazer tê-los aqui com você. Então assim, venham participar, interajam, digitem. Quiser participar ao vivo, a gente libera. Hoje eu vou falar com Simone Bartisson, uma goiana, colega, parceira, fisiognomonista. Então ela é 10. Vai falar de um tema muito interessante, muito atual, um tema a respeito de transexualidade. Então ela tem experiência, ela tem expertise nessa área, e aí os meus convidados, eles são especialistas em cada área que eu convido. Então muito bem-vindos a todos, quem puder entrar, vão adicionando, vão chamando pessoas. Por quê? Porque a psicoeducação transforma vidas, né? O que seria do conhecimento se houvesse ignorância? Nada. O que seria da soberba se não houvesse humildade? Nada. O que seria da intransigência se não houvesse simplicidade? Então, conhecimento, humildade, simplicidade transformam pessoas. Então, muito bem-vindos a todos. Então, mais uma live Maneco, das 20 horas às 21 horas. E se der, a gente estende ela, como outras lives foram assim. Então, o projeto que eu tenho... Simone, queridona, parceiraça, estamos juntos. Então, o projeto que eu tenho, daqui a pouquinho eu chamo você. É um projeto que eu tenho reiniciado esse ano. E é um projeto que vem dando certo desde março, né? Então, março, abril, maio, estamos em junho. E aí eu tenho o prazer de trazer pessoas queridas, pessoas que eu gosto, que eu admiro, pessoas que eu sinto firmeza, confiança. Então, Simone é uma dessas pessoas e não deixaria de ser diferente, né, Simone? Então, o tema que é muito atual, é um tema que é espinhoso para algumas pessoas, porém, para outras, como eu e muitas outras, não. É um tema que merece levantar a bandeira e acenar. Então, vou lhe convidar agora para você entrar nessa live de Maneco. Então, às terças e quintas, sobre nutrição, sobre turismo, sobre terapia, sobre hipnose, sobre fisiognomonia, sobre constelação familiar, sobre auriculoterapia, enfim, o que tiver de desenvolvimento humano, estamos aqui para isso. Então, seja muito bem-vinda, entre, né? Acabou! Eita, mulher elegante. Rapaz, eu sou fã dessa mulher, velho. É a mulher que tem três Instagrams. Então, Simone tem 3 Instagrams. Tem Três! mais. É o pessoal, o psicológico e o de fisiognomonia. Pensa, mulher que é elegante. Então, Simone, muito bem-vinda. É o início de semana, né? Então, assim, é a primeira semana real desse mês de junho, um mês tão querido aqui no Nordeste. Eu estou falando com uma pessoa de Goiânia, né? Eu queria que você também interagisse, né? Convidasse. Ele divulgou muito essa live. Eu acredito que daqui a pouquinho ela vai estar cheia de pessoas interessadas nesse tema tão gostoso de falar, né? Por que não? É um tema moderno. E aí, Vai ficar gatona, tudo gravado, certo? hein, Manuel? Sempre. Totalmente gravada. Minhas lives, essa aqui é a live número 214. Então, assim, Ótimo, que é um aí o pessoal prazer. Claro, claro. Quem que faz, não faz ao assiste vivo. agora, assiste depois. E quem não tem problema, assiste depois, a hora que quiser, comendo um pouquinho, tomando uma cerveja, no churrasco, por que não? Né? Às vezes, nosso horário não combina com outras pessoas. Para você estar aqui, você teve que abdicar de algumas agendas suas, você planejou com antecedência. E é lógico, nesse mundo tão E, corrido hoje, né, nem todo mundo pode estar aqui, isso é compreensível. Fica gravada, uma live, né, com um planejamento de 1 hora, porém, se o papo for bom, se as pessoas estiverem interagindo, quiserem entrar ao vivo, você sabe que o Maneco é banda voou mesmo. Eu gosto de interagir, eu gosto de comunicação. isso mesmo. Eu estou olhando E aqui aí, porque Simone? na hora que tiver pergunta, eu acompanho aqui. Se tiver pergunta, eu Com acompanho. certeza! E eu estou aqui ao vivo com você colado e misturado. Estou aqui no olho em você e outro no computador aqui. Eu estou vendo aqui que a nossa Rafaela, colega de estudo, está também ao vivo. Então a galera está ao vivo agora, né? O mundo segue a vida, né? Então isso aí é maravilha, Peloso. Enfim, todo mundo aqui abordando seus temas.
E aí, Simone, Verdade. eu queria saber de você, como foi a expectativa desse tema? Eu queria saber como é que está dentro de você essa temática que nós combinamos antecipadamente. Eu queria saber de você, eu queria que você falasse. A live é sua, eu sou apenas um condutor. Então, é um tema que eu gosto muito de falar, né, Manuel? Porque eu trabalho Sim, nesta área, né? Então, eu gosto muito de falar e acho muito importante, de suma importância, a gente levar esse assunto adiante, né? Porque tem muito preconceito, muitas pessoas que realmente não sabem o que é, como que funciona, né? Tem muitas informações assim erradas, né? E a pessoa pega aquilo como verdade, não é verdade, né? sim, claro, 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 claro. E eu E sempre trabalho digo, na área. aquilo que a gente não conhece é ignorância. E essa ignorância ela pode ser passageira ou permanente, né? E aí, assim, transexual, pessoas trans, mulheres trans, homens trans, pessoas que nascem de um gênero, mas não se identificam. De onde vem isso? É coisa do demônio, é coisa, enfim, de outras vidas, dessa vida, enfim. Então, a gente está aqui para abordar isso. Eu até coloquei um textozinho interessante, porque eu já trabalhei com muitos aidéticos, muitos pacientes discriminados, né? Eu tenho quase 20 anos de formado como dentista, fisioterapeuta. E aí, assim, na odontologia, assim como outras áreas, muitos clientes, não chamo nem pacientes, eles têm pouca liberdade de falar das suas intenções de vida, dos seus projetos de vida, do que é que abala, né? Você como psicóloga também, você também pode também abordar um pouquinho sobre isso, né? O quanto muita gente reprime suas emoções, seus instintos, suas pulsões, né? Seus interesses legítimos, autênticos. E isso gera, eu costumo dizer, eu já fui convidado, né, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, por várias entidades para palestrar, e 80% dos suicídios tem a ver com essa questão sexual enrustida, falta de apoio familiar, falta de base, né, rejeição familiar. E assim, muitos jovens terminam se suicidando direto e indiretamente por falta desse apoio, que é o ninho, né, a família. E aí, assim, por isso que eu lhe chamei, né, escolhi a dedo essa data de hoje, justamente para você poder abordar, aprofundar. E assim, eu digo sempre, se a gente fosse falar aqui de besterol, nossa live estaria cheia de pessoas, mas como são temas relevantes, temas que doem, muitas famílias nem querem ouvir, né? Até um dia que precisa, né, de entender o porquê. Por que fulano se suicidou, por que fulano era tão bem sucedido e de repente entrou em depressão profunda e perdeu tudo que tinha, ou então de repente nunca prosperou. Então eu sinto muito lisonjeado em me convidar, né? É uma pessoa fenomenal que eu tive a oportunidade de conhecer desde o segundo semestre do ano passado até agora. Eu sou muito seu fã. Fã no sentido de não idolatria, mas no sentido de admiração e respeito. Então seja muito bem-vinda, a live é sua e você conduza o que você quiser. O pessoal que foi entrando aqui, a Selma entrou, né? O Carlin Bartasson deve ser um parente seu, se não for seu esposo, amém. E aí eu Meu queria que, esposo. com certeza, pelo sobrenome, pela, né, a presteza, então você sinta-se à vontade. Quem quiser, eu vou aqui falar uma coisa bem simples. Tem gente que já está acostumada com live, tem gente que não. Eu estou acostumado com live há muito tempo. Então tem três iconezinhos aqui embaixo, aqui, ó, pertinho de você. Uma setinha, você pode convidar pessoas a nos ouvirem, nos escutarem hoje. Tem uma interrogação que você pode clicar e colocar sua pergunta, que é ótimo dessa forma, que vem direcionada ao tema de hoje, que é transexualidade. E tem a câmerazinha. Se você quiser externar por vídeo a sua pergunta, seu questionamento, pode entrar que eu chamo. Então aqui é ao vivo que a gente faz. Então, queridona, lance aí a nau que a gente navega. Então vamos lá. Primeiramente eu vou me apresentar, né? Eu sou a Simone Bartasson, eu sou psicóloga, eu moro aqui em Itumbiara, Goiás. E trabalho no ambulatório SAI-CTA, que é com pessoas soropositivo, né? Com HIV/AIDS.
desde 2013, então já tem 8 anos. E trabalhei no ambulatório transexualizador por 4 anos. De 2017 até o mês passado eu trabalhei lá como psicóloga. Hoje eu não estou mais como psicóloga. Eu estou somente atuando no departamento SAR-CTA, atendendo as pessoas soropositivas. Certo. Manuel, a gente vai começar falando do HIV/AIDS ou dos transgêneros? Eu prefiro dos transexuais, transgêneros, enfim. Sabe por quê? HIV/AIDS já é batido desde a década de 80. Eu tava até. Eu gosto de assistir muito jornal, hora um. Não tem nada a ver com o Globo. Eu gosto, é o horário que eu acordo, é 4 da manhã, todo dia. Então eu gosto de ser informado, porque eu passo o dia sem assistir televisão. Eu passo o dia inteiro sem assistir televisão. E tá tudo certo. E aí eu vendo que. Lembra, Simone, como era na década de 80? Um aidético, ele era caixão, né? Era um É, diagnóstico caixão, assim como Covid, né? Muita era gente uma reza para não sentença ter, de mas quando morte. tem, exatamente. Por Uma quê? sentença Porque de naquela morte. época era uma virose, assim como essa agora, né? Era uma virose transmitida sexualmente. Depois eu entender o mecanismo de transmissão e que todo mundo que contraísse morria como estilo filmes passam, né? Com mortes terríveis. Você morria cadavérico, você, enfim, tá? Então, assim, eu digo sempre, é por isso que eu estou trazendo você aqui à luz de um conhecimento que já existe há mais de 40 anos. Mas mesmo 40 anos, 4 décadas, quase a minha idade, 42, ainda traz muito preconceito, pré-conceito, ou seja, a pessoa não sabe porra nenhuma do que é e fica gerando conceito. Então, essa é a É, finalidade da gente trazer certa temática para cá. Então, os transgêneros, os transexuais, homens e mulheres, eu queria que você abordasse isso, porque é uma coisa que instiga, né? É uma coisa que tem até filmes adultos, pornôs, relacionados a isso. Então, assim, galera, não vamos ter hipocrisia aqui. É um conteúdo adulto, é um conteúdo de profissionais. Eu sou profissional de saúde, Simão também é. E ela vai trazer à luz o que está acontecendo. Por quê? Quanto mais sombras, quanto mais neblinas tiver a respeito de temas que existem, não tem como correr, então a gente vai ter que mostrar, iluminar, enxergar aquilo que é verdade. E aquilo que não é verdade é mentira. Então eu gostaria, se você pudesse, começar pelos transexuais, homens e mulheres, como é esse acolhimento, quais são as dúvidas, quais são os receios, quais são os estigmas, para depois a gente abordar a HIV/AIDS, porque é uma coisa já batida. Porém, esse tema transexuais não é tão como o HIV/AIDS. Beleza? eu anotei vários pontos. É um Sim, tema antigo, porém muita gente desconhece muitos pontos. E aí eu com anotei certeza. vários pontos, tanto do HIV quanto dos transgêneros, para mim ir seguindo não perder ali, para estar falando. Mas aí então a Certo. gente depois fala do HIV/AIDS, que eu acho muito importante, que tem Eu coisa que também as acho pessoas super importante. Você não fica, a live é sabem. sua. A live é Então sua. vamos lá. Vamos começar então pelos transgêneros, né? Que eu trabalhei até o mês passado no ambulatório transexualizador, atendendo essa população, que é homem trans, mulher trans e travestis, né? Então, o que que são transgêneros? O que que entra dentro dos transgêneros? Entre os transexuais e os travestis. Certo. Transsexuais, como eu falei, homem trans, mulher trans, Certo. ok? Então, vamos lá. Os E eu, transgêneros são inclusive, pessoas. só fazendo um recortezinho, eu já trabalhei com travestis, eu trabalho como sexuais a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, minha vida profissional, eu nunca tive discriminação nenhuma, pelo contrário, eu tive acolhimento. Sempre quis entender o porquê, né? Eu sempre tive essa curiosidade, né? E sempre tive esse acolhimento. Eu nunca rejeitei, pelo contrário, me aproximei. Então é muito bom você assim, eu tô chega orgulhoso de você mostrar na real o que é um ambulatório ligado, especializado isso aí. Isso. E é muito importante o que você trouxe, Manuel, porque infelizmente existe muitos profissionais da área da saúde
desinformados e preconceituosos. Infelizmente, eu vejo até na minha área da Sim, psicologia, que quando vai atender uma criança, porque aparece criança para nós, adolescentes e adultos, né? Adultos jovens, o profissional às vezes coloca suas crenças, sua religião na frente e manda essa pessoa ir procurar Deus, ir rezar, fala que é uma fase ou fala que não tem nada. Eu fico com vergonha dessa situação. Eu sinto com vergonha. certeza. Somos dois. Inclusive essa semana, uma mãe me procurou, o filho dela tem 11 anos, e desde criança ela percebeu, assim, olhava ele que ele seria um gay. Só que agora ele mesmo fala, né? Agora sim, já tem um tempo, ele mesmo fala que não se identifica com o corpo que ele tem. O que que acontece o transexual? Ele não se identifica com o corpo que nasceu, é como se estivesse no corpo errado, né? Ele não se identifica com a genitália, né? Então, por exemplo, eu sou uma mulher, então eu sou cisgênero. Eu nasci no corpo feminino, me identifico no corpo feminino e tá tudo bem. O transgênero, não. Vamos supor, nasci no corpo feminino, mas não me identifico com esse corpo, me causa dor, me causa sofrimento, né? Então, o que que acontece? Eu não quero ficar nesse corpo, tá tudo errado, né? Eu não me vejo, eu não me sinto desta maneira que apresenta aqui o biológico. E aí muitos, igual você trouxe lá no início, vão para o suicídio, desorientam, não tem acolhimento dentro da própria casa, né? Ou procuram um psicólogo, um profissional, esse profissional não o acolhe, coloca ele mais em desorientação, né? Então muitos buscam o suicídio, os pais, os cuidadores, abrem a própria porta e colocam ele nas ruas, então vai viver na rua, ali vai aprender só coisa que não presta, vai para a prostituição, né? Porque a Sim, sociedade não acolhe por conta do preconceito e tudo mais. Então, o transgênero, ele não se identifica com o corpo biológico, né? Então, por exemplo, o homem trans é a mulher que nasceu no corpo feminino, tem a genitália feminina, mas não se identifica com esse corpo. Ele se percebe homem, ele sente como homem, né? E a mulher trans nasceu no corpo masculino, tem o pênis, mas não se identifica com esse corpo. É um sofrimento muito intenso, né? Então, muitos procuram, quando é acolhido, quando tem orientação, né, fazer a transição acompanhado, né? Porque muitos já começam a tomar hormônios ali por conta própria, vai colocar, por exemplo, uma prótese, né? E vai em lugar que não é, não vai numa clínica, vai naquilo que é mais barato, né? E aí sim. o que que acontece? Pode ocorrer vários danos, se não a própria morte, né? Então hoje já tem, vamos dizer, acho que 3 anos aqui em Tumbiara, né, Goiás, o ambulatório Goiás, BH. transexualizador. Então, esse homem trans, a mulher trans, procura o ambulatório para fazer o acompanhamento, fazer o tratamento certinho, com o acompanhamento dos profissionais, do médico, do endócrino, do psicólogo. Então, para começar a fazer certinho. E não como acontece, que a gente sabe, infelizmente, deles fazerem por conta própria, né? Então, o que que eles procuram na transição, que fala transição, né? Eu Uhum. não me vejo, eu não me sinto bem com esse corpo biológico que eu nasci, e aí eu quero fazer a transição. Então, eles vão procurar o tratamento hormonal, né? Que os hormônios ali, no caso, por exemplo, do homem trans, vai nascer os pelos, né? A barba ali, pelos no braço, no corpo em geral, vai engrossar essa voz, né? A questão do peito, eles falam para mim que são invasores, né? Sente como invasores esse peito, porque não pertence, ele não sente pertencer isso aqui.
Então, eles se Uhum. interessam pela mastectomia, que é a retirada, né, do seio, vai fazer essa Sim. mastectomia, e vai fazer a histerectomia, que é retirada ali do útero e das trompas. Aí, Manuel, tem a redesignação sexual, né? Só que a maioria dos homens trans não se interessam por essa cirurgia da redesignação sexual, de Que fazer é ali um transformar pênis, o né? pênis em vagina. Não, esse aí é a mulher trans que você está falando. Eu estou Ah, falando do desculpe. homem trans. O É, homem trans. esse eu estou falando do homem trans, que aí o homem trans vai tirar o peito, vai tirar o útero, o ovário, vai querer barba, vai engrossar a voz. Só que a maioria deles, pelo menos aqui que eu acompanho, Dominado. não tem interesse de ter o pênis, porque não é o pênis que vai torná-lo homem, entendeu? E a Entendi. cirurgia, o que que acontece? A cirurgia, a forma que eles fazem, não vai ser muito funcional, não vai dar prazer, sentir prazer. Seria mais para poder fazer xixi em pé e ter volume, né? Mas eles podem fazer isso aí, ter volume, fazer o xixi em pé, sem fazer a cirurgia, que tem um objeto que chama Packer, né? Quem não sabe, depois vai lá no Google e coloca lá que vai aparecer, que é um pênis, né? Tem uns que já é até acoplado ali na cueca que vai dar o volume, que Volume. vai fazer xixi em pé e que pode ter a relação sexual, tanto para sentir prazer como para dar prazer. Então, ressaltando novamente, porque muitos falam assim, você nunca vai ser homem, você não tem pênis, né? Porque eles sofrem isso constantemente dentro da família e na sociedade. Aí, Manuel, o que que acontece? Não é o pênis que vai fazer o homem ser homem, né? Porque e aquele homem que tem impotência sexual, que tem ejaculação precoce, que sofreu algum tipo de acidente e decepou esse pênis? Ele deixou de ser homem? Não. Não, continua homem. Aí vem a questão do sexo, né? Porque muito acha que tem que ter pênis grande para satisfazer a mulher, blá, 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 blá. Hum, E não tem nada disso, porque sexo você pode fazer de várias maneiras, né? sim. E não necessariamente só com a penetração. Então, esse Sim. é o homem trans que eu trouxe. Ou seja, o homem Aí vem trans, ele, ah, quando você fala homem trans, é aquele homem mental, mas que está no corpo feminino. isso. Ele nasceu no corpo, Então eu classifico vamos errado, dizer, repare, gente. Olha que aula, olha que vídeo aula. Quem estiver assistindo, eu estou admitindo que eu classificava errado. Eu dizia assim, a mulher trans é aquela que nasce feminina, o corpo, mas a mente é masculina. Pelo que eu percebi aqui é o inverso. Por exemplo, assim, isso. ou seja, o homem trans é aquele que o corpo é feminino, mas a mente é masculina. Então se classifica pelo mental. Isso, Eu isso. classificava Eu errado, tá poderia vendo? ser um homem Quer trazer trans. especialista? Então, por exemplo, você Eu assim, poderia. Manuel. Então, assim, o homem trans é aquele que tira o peito, mastectomia, remove o útero, ou seja, não quer nada feminino, Não. né? E só a bolacha Isso. que nem todos querem ter o milho, né? Estamos em São João, né? Digamos assim. Né? Nem todo mundo quer Mas, substituir a bolacha pelo milho, pela espiga. olha só, olha só, Manuel, quando A o Carla homem trans. dos olhos, eu também não sabia, não. Eu tô assim aprendendo, eu tô babando aqui, é por isso que eu trago especialista. E Olha esse só, quando o Packer, homem. Ah, Packer, viu, gente? Vou pesquisar também esse Packer, viu? isso, existe. É um brinquedinho ali que pode ser usado e ó, supimpa. Cada um da sua maneira. Beleza. E ninguém tem que julgar isso. Nós não Claro, estamos no papel aqui de julgar, de jeito nenhum, não, né? jamais. Esse Jamais. não é nosso papel de julgar. O Sim, nosso papel é acolher, orientar. Este é o sim, nosso papel. E outra sim, coisa, Manuel, quando por exemplo, no caso do homem trans, começa a tomar os hormônios, o clítoris, certo. ou clitóris, ele aumenta, ele endurece, então cresce um pouco, ali até aumenta a libido, entendeu?
E ele pode fazer brincadeirinhas, então fica um micropênis. Aí vamos Eu lá. queria, eu queria tirar essa dúvida com você. Às vezes a gente vê em alguns filmes pornôs umas mulheres, né, digamos assim, com as atitudes mais masculinas. E o clítoris, sei lá, desculpa a fala, eu chamo de clitóris, mas tem gente que chama de clítoris. Rapaz, às vezes é Isso. maior do que muito homem, velho. Assim, no sentido de. É cada clitóris. E ali já é um indício de que a Isso. pessoa já tem uma intenção de. Ah, o corpo é feminino, mas a energia é muito masculina. Seria isso? Desculpa a ignorância. Eu tô aqui tirando dúvida, viu, gente? Ó, Não, quem tá perdendo live, não. eu tô assim. Não, não tem nada a ver, tô viajando. Não, tem muita mulher cis, por exemplo. Eu sou uma mulher cis. O que é mulher cis, que eu falei agora mesmo? Se E você é identifica com o corpo mulher da e pedofilia. é hétero, ou seja, você é mulher e se comporta como mulher e gosta de homem, não é isso? Cis? Não, não é isso, Não, não. não. Não tem nada a ver É isso. identidade de gênero com Confissão sexualidade. É sexual. outra coisa que eu vou falar agora mesmo. Beleza, beleza. Não tem nada a ver. Então, vamos supor, eu sou a mulher cis, eu nasci no corpo feminino, tá tudo bem, eu não tenho nenhum sofrimento, nenhuma Ah, disforia, que fala. entendi. Eu não tenho Uma disforia com o meu disforia, você corpo. rejeita seu corpo. Isso, eu não rejeito meu corpo, tá tudo bem. E poderia ter o clítoris grande, isso depende de mulher cis. E a opção Não é porque tomou sexual hormônio, independe não. se é a mulher cis, ela pode ser hétero, pode ser homem, pode ser bi, pode ser pansexual. Entendi. Ou seja, E, ela nasce mulher, ela gosta de ser mulher, mas o que ela se relaciona, se a MFM, os dois, enfim, depende dela. independe. Independe, não é Independe se isso? eu sou mulher. Olha só, Show. Manuel, independe se eu sou mulher cisgênera ou mulher trans, eu posso Hum, ser hétero, eu posso ser bissexual, eu posso ser pansexual, eu posso ser assexual. Então, não tem nada a ver identidade de gênero com sexualidade, show de bola. entendeu? Tô aprendendo agora, viu, galera? Eu tô colocando minha cara a tapa aqui, porque, assim, são limitações, né? Eu não preciso saber tudo. Por isso que a gente tem os E especialistas. isso Então, aí. um homem cisgênero, ele é um homem que é homem, ele gosta Isso. de ter, né, o pênis, enfim, o corpo masculino, e ele opta se ele é homo, hétero, bi, ou seja, não interfere, não é isso, doutora? Isso mesmo, certinho, Manuel. O homem Certinho, beleza. cisgênero, ele tá tudo bem com o corpo dele, não tem nenhuma disforia. E esse homem cisgênero, você, vou pegar seu exemplo. Você é um homem Certo. cisgênero, tá tudo bem com o seu corpo, não tem nenhuma disforia, mas Bem, você pode ser hétero ou gay ou pansexual, né? Que gosta. Você sabe o sim, que é o sim. pansexual? Sei, eu Serguei, aquele cantor que eu adorava, ele abraçava árvores, fazia amor com tudo que é canto, né? Com É, pedra, o pelo pansexual. menos a versão, com pedra, com árvores, se Pansexual, abraçava, coisa louca. o pansexual, ele não se interessa se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica. Para O ele que não vier, importa. ele traz O que importa é a química, entendeu? aqui. Nossa, achei Isso uma mesmo. pessoa tão legal, bateu uma química, tanta sintonia, e vai. Não interessa se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica, se é trans. Não interessa, o pansexual é esse. Aí a Beleza, sociedade quer fazer a coisa ficar feia, aí já fala que transa com criança, que transa com animal, tem nada a ver. Não é assim, beleza, não. tranquilo. Então, entendeu? Então, a sua orientação, Manuel, você como um homem cisgênero, você poderia ser hétero, gay, ou pansexual, ou assexual, que não gosta de sexo, né? Não Sim, necessariamente sexo ali, né? O contato, a uhum, penetração, mas talvez é só um carinho que já satisfaz a pessoa. Isso aí sim. é o assexual. Aí Tá a vendo, mulher gente? Aqui, trans. ó, já tem gente elogiando você aqui. Deve ser, né, a galera aí de Goiás, enfim, aqui do Ah, Goiás colocou assim, essa Marli, maravilhosa, estilo estilo Marley. Marli. É a Marli. Marli é uma graça. Beijo. Uma mulher Aí, ela é foda sensacional. mesmo. Ela é foda. Coloca aí, ó, coraçãozinho pra poder divulgar. Vamos lá, gente.
Agora, a mulher trans, né? É o Certo. contrário que eu falei do homem trans. Então, a mulher trans é o homem que nasceu Sim. no corpo masculino, tem o pênis, né? O, o, o sexo ali masculino, porém, ele não se identifica com este corpo, ele tem disforia. Tem casos, Manuel, de mulher trans que não consegue nem lavar a genitália, porque não consegue tocar, não consegue ver, né? E eu já acompanhei casos da pessoa tentar cortar, decepar, né? Porque a Entendi. cirurgia, ela demora, ela não é rápida, tem uma fila enorme. Tem pessoas que estão 6, 8 anos aguardando para fazer a cirurgia. E tem Ela todo um pode ser acompanhamento. feita, ela pode ser feita particular só pelo SUS. Uma curiosidade minha. Particular quem tem grana, Sim. porque é caro, Ela, então, assim, e ela tem é feita clínica pelo SUS, clandestina, mas né? tem Lugar fila de espera, clandestino. né? Ela é feita pelo SUS, que tem uma fila de espera, envolve cirurgia plástica, enfim, algumas especialidades, mas ela normalmente é feita particular, não é isso? Não, ela é muito feita pelo SUS, é uma fila Ah, pelo enorme. SUS, entendi. É uma fila É como se enorme. fosse uma bariátrica, Inclusive, cirurgia de grande porte, que envolve, né, uma coisa mais especializada, uma coisa bem mais, né, direcionada. essa cirurgia nem é feita aqui em Tumbiara, não, porque em Tumbiara, que é uma cidade menor, né, interior, Certo, a gente faz todo o atendimento aqui, o psicológico, o endócrino. Quando a pessoa tem 2 anos de acompanhamento, que está apto, disciplinar, a equipe multidisciplinar diz que essa pessoa está apta, vai para Goiânia para passar pela consulta lá e a partir disso que vai entrar na fila para fazer a cirurgia. Então certo. demora. A cirurgia da mulher trans, que chama redesignação sexual, ela demora. Então tem que ter paciência, né? Certo, Para certo. poder realizar essa cirurgia aí. E outra coisa, Ou a seja, pelo mastectomia e que. histerectomia, por ser uma cirurgia menos complexa, ela é mais rápida, né? Pronto. Além da Então, pelo que você redesignação falou, sexual, o sofrimento, a ixi, disforia, não ela é estou ouvindo, maior. Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo? não estou ouvindo. Não tá ouvindo? Nada? Tá sem som. Tá sem som? Melhorou? Melhorou, Simone? Tá me ouvindo ou não? Tô sem som. Tá sem som? Pronto, deixa eu só melhorar aqui. Pessoal, tá me ouvindo aí? Olha lá, a Eu Betânia não tá tô ouvindo ouvindo. o Manuel. Pronto, deixa eu só tirar aqui. Agora, tá me ouvindo? Será que eu vou ter que sair? Não, não precisa. Tá me ouvindo agora? Peraí, me chama de novo. Olha lá, tá todo mundo aí Para não, mim não tá Simone? saindo. Não precisa Gente, eu vou sair ter não. que sair e voltar Não, de novo. e Peraí. não sai nada. Não precisa sair. Ela saiu. Exatamente, galera. Então o papo tá muito bom. Vocês viram o quanto é interessante, o quanto eu tô aprendendo aqui. Então nas lives eu também aprendo. Então assim, a Simone ela vai entrar novamente, mas para você ver, né, o sofrimento, pelo que eu percebi, é o mais o mental, né? Então a mulher trans é o homem com a mente feminina e o homem trans é a mulher com a mente masculina. Oi, Simone. Agora eu tô ouvindo. Não era para me sair, mas eu não estava ouvindo sair, né? Eu Tranquilo. vi aqui. Pronto, vamos lá. Então, Vamos assim, lá. o que eu queria comentar é porque tá muito bom, estou elogiando você, porque você está acrescentando em muito na minha vida. Então, assim, homens cis, mulheres cis, eu percebi que a disforia ela é maior em mulheres trans, ou seja, homens com mentalidade feminina, que querem cortar o pênis, não querem se lavar, não querem nem higienizar por conta de um asco, sei lá, alguma coisa. Não é mais ou menos assim? Ou seja, o sofrimento é maior em mulheres trans, ou seja, homens que Não, nascem com a mentalidade feminina ou não. não.
O sofrimento é para ambos, tanto Certo. mulher trans quanto homem trans. Porque o que que acontece? Vou trazer um exemplo do homem trans. Tá, cara. O homem chega e vai falar da sua sexualidade, por exemplo, para a família. Certo. Uma família fala: ah, você é lésbica. Então você gosta de mulher, você é lésbica. Aí a pessoa fala: não, eu não sou lésbica. Eu me identifico como homem. Eu me vejo, eu me percebo como homem. Homem trans, eu não sou lésbica. E aí a pessoa não entende, a família não entende, a sociedade não entende, entendeu? Muitos Entendi. casos trouxe assim para mim, que a família, o homem trans disse assim, para a família, né? Falando da sua sexualidade, que não é lésbica, que é homem trans. Aí o pai falou assim: não, mas aí você vai começar a agir igual homem, cuspir no chão, coçar o saco. Então, olha a mentalidade. Então, o sofrimento psicológico, tanto é para o homem trans quanto para a mulher trans. Porque, olha só, não se percebe naquele corpo, é um corpo estranho, que não me pertence, como se eu tivesse nascido no corpo errado. A família não entende e, na maioria das vezes, não acolhe, entendeu? E aí, o Entendi. que que acontece? Para trabalhar, os empresários contratam. Aí vem a questão do nome, né? Por exemplo, eu chamo Simone, mas se eu me identificasse como um homem trans, eu queria, por exemplo, chamar João. E aí eu não fiz a transição ainda. Eu tô com peito, e tem uns que tem muito peito, aí que aparece mesmo. Aí chega para fazer uma consulta, por exemplo, Manuel, lá com você, dentista. Na hora de chamar, a maioria das pessoas não respeita o nome social. Eu Aí lê respeito o lá nome social. É. e às vezes está escrito lá pequenininho, né, no cartão do SUS, nome social. Mas a pessoa insiste e aí iria falar lá, João, né? Mas é uma Maria que está lá aguardando. Ou iria Sim. falar Maria, mas é o João que está lá aguardando. Principalmente se fez a transição, então não bate. Eu tenho o nome de João, mas olha só, estou feminina. Porque eu sou uma mulher trans, no caso, que fiz a transição já. Já coloquei prótese, entendeu? Minha voz já afinou, não nasce mais pelo no meu rosto, né? Então eu estou caracterizada, eu sou uma mulher, entendeu? Entendi. E outra coisa interessante, Manuel, nem toda Oi, mulher Bessa. trans, nem toda mulher trans quer fazer redesignação sexual, quer retirar o pênis, não, tá? Isso aí é outro erro, ok? Tem algumas mulheres trans que não têm disforia nenhuma com o pênis, tá tudo bem, então não quero retirar o pênis, ok? Umas até usam para dar prazer, para sentir prazer, outras não, entendeu? Então, a maioria das pessoas pensa que todos querem. Não, depende da disforia da pessoa. Alguns querem, outros Ela não. rejeita, né? Ela quer alterar, né? Como se fosse uma alergia. Eu rejeito isso aqui, eu não aceito isso aqui, eu quero alterar. Isso não, eu gosto. Isso. Quem não tem a disforia, não vai querer mudar. Se tem a disforia com o pênis, não vai querer ter o pênis. Se tá tudo bem com o pênis, vai deixar o pênis e fica uma mulher com prótese, né? Toda feminina, mas tem o pênis. Tá tudo bem. É uma mulher trans. E aí, o que que Então, acontece, Manuel? Falando daquela coisa da identidade de gênero com sexualidade. Eu posso ser uma mulher trans bissexual, ter tesão tanto pelo homem quanto pela mulher. aí quer Ou deixar o ter. pênis. Hã? Aí, no caso, se é uma mulher trans, você quer deixar o pênis, porque você vai ter lá e low, lá e cá. Pode ser, tem umas que é só passiva, que não gosta de ser ativa. Então, tem N diferenças. Entendi, Eu gosto de entendi. falar que a sociedade, ela coloca o padrão, né? Então, homem, mulher, acabou. Mas não, tem várias caixinhas. Então, tem homem, tem mulher, tem o trans, tem a lésbica, tem o gay. Por exemplo, o gay. Ele
tá tudo bem com o corpo dele. Mas a sexualidade dele, ele gosta do mesmo sexo que o dele, né? A lésbica, ela também não quer fazer nenhuma alteração, tá tudo bem. E ela gosta do mesmo sexo dela, ou ela pode ser também bissexual, pansexual. Assim vai ser com os transgênero também. Não é porque eu fiz a transição, né, do masculino para o feminino, ou o feminino para o masculino, Masculino. e eu tenho que ser hétero. Não. Pode ser uma mulher trans lésbica, pode ser um homem trans gay. Você lembra daquela novela da Lavínia? Sim. Lavínia? Então eu ia falar das novelas, né, Não é Lavínia, não, é outro nome. Eu esqueci do nome da a Lavínia, menina. aquela novela Ivana. da Rede Globo, né? Ivana. Então, Ivana, que ela se Isso. olhava no espelho, ela tinha disforia, ela não se aceitava, e os pais Isso. ficavam Aí ela fez a nervosos. transição. Ela fez a transição, então ela começou a tomar hormônio por conta própria, né? Não gostava dos Isso. seios, começou a ter pelo, Isso. bigode, criou um Isso. E ela era pseudônimo, gay. né? Uhum. E ela gostava de homem. Então ela era um Sim. homem trans gay. Porque ela gostava daquele cara. Inclusive, ela até ficou grávida. Tem muitos homens trans que ficam grávidos, porque não tirou o útero e tem filhos. Galera, vocês estão entendendo a profundidade desse papo de hoje, que eu que já tenho, olha. Por exemplo, eu tenho agente de saúde, em várias equipes que eu passei, uns são gays, agora um travesti, né? Um agente de saúde muito respeitado na cidade que eu tenho, muito conhecido, famoso. E eu dizia, Van, e aí? Vone Elson, né, o nome de batismo, o nome, né, a identidade, né, enfim, civil, mas Van, nome social, conhecidíssimo, né? E ele dizia, Manuel, bicho, eu jamais faria a remoção do meu sexo. Jamais. Então, eu sou travesti. Eu gosto de ser feminino, eu gosto de homens, né? Mas eu não tiraria jamais, eu não me mutilaria. Eu aceito o corpo que eu tenho. Então, isso é muito interessante, né? Essa parte. Porque é um Isso. conhecimento, é educação. E aí nós Tá tudo sentamos, bom. conversamos, ele mostrou um pouco de onde veio isso. E aonde eu queria chegar a você. Então, para mim é importante saber, por exemplo, a Ivana sempre me chocou. Ou seja, ela era uma trans, ela é um trans, né, um homem no corpo feminino, que se tornou gay. Olha que viagem, velho. É muita loucura, você tem que utilizar isso aqui. E eu queria saber, a etiologia, o que é que eles contam? Desde a infância, eu tenho uma perspectiva, eu trabalho com algumas pessoas. E assim, na sua experiência, na sua expertise como profissional, como acolhedora dessa galera, qual é a etiologia? Já nascem assim, desenvolvem-se assim, percebem-se assim, é epigenético, é genético? Eu queria saber de você. Estou agora alfinetando. Uhum. Olha só, a maioria, vou dizer maioria, mas quase todos, o que me trazem da vida deles, que se perceberam desde criança. 4 anos, 5 anos. Eu não te falei que teve uma criança que pegou gilete, 4 para 5 anos, pegou gilete lá ia cortando o pênis. A mãe que chegou e viu a tempo no banheiro, porque falava, Eita. mamãe, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu, não, mãe. Tem que arrancar. 4, 5 anos. Ok? Então, é nesse sentido que eu fiz uma live com a sexóloga há um tempo atrás, acho que ano passado, retrasado, enfim, tem um tempinho já. E onde vem, né? Ou seja, a primeira infância, até 7 anos, você começa a ver as diferenças anatômicas, né? Menino e menina, você tem ou não tem, uma tomada masculina, feminina, aí começa, né? As comparações. E de 7 anos em diante, você começa a ter a fase latência de Freud, onde você começa a ter a pré-sexualidade, digamos assim. Você começa a se tocar mais, enfim, a explorar mais o seu corpo, né? Digamos assim. Então, eu queria saber, então, na primeira infância, até 7 anos, é onde a transexualidade se revela mais. Muitos me trazem que perceberam nesta idade já, tá? E eu tenho casos de pessoa que foi mais velha. Eu tenho um caso de uma mulher que foi com 50 anos. Ela só se percebeu trans com 50 anos, ou seja, uma mulher com feminino, mas era um homem trans com 50 anos que se percebeu.
que se percebeu, que gostou, que teve tesão, que se encontrou. Agora tem pessoa que reprime, né, Manuel? Tem gente que me procura, quer fazer, mas o que que a sociedade vai achar? O que que a sociedade vai falar? Eu não vou suportar, então eu reprimo, né? Porque a gente tem aí de pessoa reprimida, né, dentro do armário, que se fala, são muitos, mas muito mesmo, E é o né? primeiro O pilar real da é independência. Sexualidade assumida e pública, né? Para isso. mim, Eu falo, a linha que eu eu sou muito trabalho corajosa. antes de dinheiro, antes de sair de casa, você é sexualmente assumido e público? Não, mano, eu não sou não. Porque se eu for, minha avó morre. Se eu for, minha mãe infarta. Se eu for, meu pai me bate até me escorraça. Então, Isso, filhote ou filhota, sinto muito, mas é perda de tempo fazer terapia porque você não se assume. Você deve isso, um recibo a uma família de origem que não permite você sair do armário. Então, isso. infelizmente, você vai ter eventos ansiosos, eventos depressivos, porque a sexualidade é instintivo, né, Simone? É instinto, né? Faz parte do ser humano, você não tem como bloquear, né? É como Isso aí que você fome. falou, isso aí que Muita você gente faz falou, greve de fome, mas quando chega no talo, que organiza assim, ou come ou morre, a pessoa quebra a guerra de fome, né, se entrega. Mesma coisa eu digo, sexualidade não tem como você reprimi-la ao talo, ao máximo. Chega uma hora que ela flora. E é quanto mais você isso. reprime, que mais bizarrices acontecem. Isso que você falou, ô Manuel, várias pessoas já me trouxeram. Tem N casos que eu já acompanhei, que eu vi, que a pessoa foi assumir que era gay quando a mãe morreu, entendeu? Quando o pai morreu. Aí que foi assumir e viver a sua própria essência, né? Aí foi ser Isso. quem realmente Sexualidade é é. essência. Agora é essência. Quem é Isso, você? Então, onde você assume, né? isso, Eu sou isso, assexual. Eu não gosto de penetração, não gosto de sexo convencional. Eu gosto de outro tipo de sexo. Isso é bom. isso. Ah, eu Uhum. sou sexualmente ativo. Para estar comigo, o bicho tem que pegar mesmo. Isso é bom. Então, você mostra as cartas, né? Joga com você se você quiser jogar essas cartas, né? Isso. Outra coisa, o Manuel, que eu acompanho, a maioria, tanto trans, mais é a mulher trans, né? Certo. É, mas tem os homens trans também, claro, que Pode falar. foram abusados, estuprados pela própria família. Eu tenho caso de uma pessoa que foi abusada pelo pai, pelo tio, pelo primo, entendeu? Desde criança, né? E aí é aquela pessoa que bate no peito e fala: Isso é pecado, vai para o inferno. É homem e mulher que Deus fez. E estava lá abusando sexualmente do outro, né? Abusando Estuprando o sexualmente. outro. Isso. Eu tenho casos de homem trans, né? Que é a mulher nasceu no Sim. corpo feminino, mas fez a transição e é homem trans. Que foram violentados, estuprados por várias pessoas que falam estupro coletivo, que eles acham que é um meio de correção. Não, eu vou te ensinar o que é gostoso, o que é transar com um homem, é porque você não conhece, é porque você não sabe. Então, a gente vai fazer você gostar. Então, tem isso tudo, Manuel. É Cara, horroroso. é horroroso. Então, assim, porque mexe com o instinto, né? Nós somos, eu digo sempre, né? Quando eu gosto de neurociência, porque você tira do misticismo algumas coisas que acontecem, padrões. Nós temos um cérebrozinho que comanda a gente a 500 milhões, ele é igual a répteis e a nós. Um cérebro que ele comanda a gente a 200 milhões, que é o límbico, que também tem alguns mamíferos. E nós temos um filho caçula, ou seja, o mais velho caçula, ele tem o meio, né? O recheio. Então aqui tem 100 mil anos. E é o que acontece. O ser humano acha que ele controla tudo racionalmente. Não. Os instintos. Se fosse assim, não tinha zoofilia, não tinha parafilia, pedofilia, né? Enfim, Isso. as filias da vida, né? Uhum. Então, assim, é um tema extremamente importante, porque, por exemplo, vou falar do meu, que não é o universo trans, nunca atendi um trans, no máximo travesti, enfim, gays, lésbicas, enfim.
Vou falar do universo lésbico e gay, se você concorda ou não. A minha realidade aqui em Sergipe, Aracaju, são regiões diferentes. Não sei se é a sua realidade, talvez seja, talvez não. Mas, por exemplo, mães que são pães, pai e mãe ao mesmo tempo, que só fala mal do marido, dos homens. E aí ela termina gerando uma programação que o universo masculino não presta, abusa, é isso e aquilo, por quê? Porque ela tira dela reta, tudo é culpa do outro, o vitimismo. E esse vitimismo, para alguns homens que não têm energia masculina sagrada desenvolvida, muitos homens são héteros dentro, ou seja, não aceitam outros homens, mas de tanto conviver no universo, avó, tia, mãe, prima, irmã, só mulher dentro de casa, e o cara é o homem, termina ficando afeminado. Eu sou exemplo disso. Eu, Manuel, né? Então, eu sou filho de velho. Né? Minha mãe tem 91, vai fazer 92. Meu pai, na verdade, 92. Minha mãe vai fazer 89 anos agora. Então, eu tive 6 irmãs. Meus irmãos homens eram tudo casados. Então, eu vivia com uma empregada, uma babá, 6 mães, só feminino. Adivinha que eu aprendi a cozinhar, a costurar, a cuidar. Eu fui um homem com uma alma feminina. Então, eu andava de ponta de pé, eu ficava, né, meio que rebolando, mas dentro de mim, a vida inteira eu gostei de mulher, né? Inclusive, na fase da adolescência, eu via muita caçola na minha frente, né? Enfim, muita bunda na minha frente, muitas coisas que um menino não deveria ter visto, se é que você me entende. Então, assim, eu vim me despertar para a sexualidade com 17 anos, coisa que minha família inteira, com 11, com 12, com 13. Então, depois que eu despertei, negona, você não tem noção do que eu caí nesse mundão de Cristo. Por quê? A mulher está acostumada com homens brutos, patriarcais, impacientes, imediatistas, como você diz assim, arbitrários. E eu não, eu comia pela beirada. Né? Eu lançava o cuscuz para comer no outro dia um bode. E terminava seduzindo. Então, eu sou um homem sedutor, eu sou um homem rígido. Da mesma forma que eu vejo mulheres. Mulheres que na infância conviveram muito mais com meninos, primos, irmãos, tios, um pai, e que o universo feminino não foi tão presente, é o outro comportamento. Ou seja, parece meninas Joãozinho, né? Então, ou seja, por fora mulher, mas dentro um homem. Entendeu? Quer dizer, os comportamentos. Isso Então, mesmo, quando você Manuel. não tem desde a infância esse equilíbrio masculino e feminino, você não tem o feminino sagrado e masculino internalizado em homens e mulheres, termina gerando uma confusão. E isso é muito doido, porque às vezes a pessoa faz, será que eu sou gay? Será que eu não sou? Mas por que eu não tenho vontade? Porque dentro de mim não bate. Entendeu? Quer dizer? Então eu conheço, eu, Manuel, muita mulher linda por fora, feminina por fora, mas dentro um paizão, um provedor, que não deixa ninguém chegar perto porque é o masculino que está dentro. Eu conheço muito homem que é homem por fora, mas é uma menos sopro murcha. Então, aí a galera, né, fica meio em dúvida, aí onde gera, né? Por isso que muita gente começa hétero, depois passa a ser bi, daqui a pouco passa a ser homo, daqui a pouco passa a ser o pansexual, ou seja, tá querendo provar de tudo para ver onde é que se encontra. Então, minha realidade é essa. Já é Homens curiosidade, né? Porque existe também muita homens curiosidade. passivos submissivos ou passivos reativos. E mulheres muito ativas reativas. Ou seja, o masculino está muito forte, não deixa ninguém chegar perto para ter intimidade. Uhum. E tem muita curiosidade, né? Às vezes é muito curiosidade da pessoa, porque não tem como, Manuel, eu levantar e falar assim, hoje eu vou ser lésbica. Aí no outro dia eu falo, Não. hoje eu vou ser hétero. Não, não é assim, Uhum. né? Não. E como você estava dizendo, tem mulher que parece um homem, né? Um caminhoneiro, jeitão, tal. Ela não é feminina, mas ela gosta de homem, né? Pode ter homens também que é mais assim, mais fino, mais meigo, mais dócil, e não é gay, gente. Gosta de mulher, o que você estava falando, né? Um fato interessante também, Manuel, o que me pergunta muito e tem dúvidas? Falar assim, você é lésbica, você
ou é uma mulher trans, ou um homem trans, querem justificar, né? Então, eu vou trazer a lésbica. Você virou lésbica porque você sofreu uma decepção amorosa? Foi isso? Foi porque você não foi criada com seu pai? É isso? É porque você ainda não experimentou um homem, transa, tem a penetração, você vai ver o tanto que é gostoso, o tanto que é bom. Olha a mentalidade da pessoa. Isso é uma falta de respeito muito grande com o outro, né? É invasivo. Até mesmo na nossa área da saúde, ô Manuel, profissionais que vai atender os transgêneros, né, no caso, que a pessoa já mudou o nome, né, já fez ali a ratificação do nome. Então, por exemplo, eu era Maria, agora eu chamo João. Sim, E aí a claro. pessoa quer saber, mas qual que era o seu nome mesmo? Não, meu nome é João. Não, mas seu nome, que Passado, não seu pai existe mais. somente registrou. Não tem nada a ver, é uma curiosidade mórbida. Para É que uma isso? perversidade. Exatamente. É uma Isso, morbidez, uma perversidade, um sadismo. Ela isso. quer, pelo fato de ter autoridade naquele local, fazer com que a pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, né, está procurando assistência, ela explique coisas que não precisa explicar. Já foi, já é passado, é pessoal, é íntimo, não tem, aquele contexto não cabe. Isso é muito bom. Isso é muito bom. isso. Queria eu que tivesse aqui umas 100 pessoas da área de saúde, principalmente algumas pessoinhas, né, que a gente precisava mostrar para você falar isso. Gente, não cabe, intimidade não cabe, tem que ter respeito, né, humanização. A E PNH está tem aí, a mais, política nacional. e tem mais. Por exemplo, a mulher trans colocou a prótese. Ou, deixa eu ver seu peito, como é que ficou? Mostra seu peito aí. E vou além. Casos que me trouxe a pessoa reclamando, denunciando, né? O profissional da saúde que fala assim, mas espera aí, vem cá. Como é que você põe lá o seu negócio, o seu peru na calcinha? Você prende por trás? O que você faz? Vem cá, me conta. Para que isso, Manuel? Nada a ver, né, velho? Então você está vendo o Nada. tanto que eles sofrem o tempo todo? O tempo todo, é dentro da família muitas vezes e é na sociedade. E aí chamam eles de quê? De pervertidos, de bizarros, né? De tudo quanto Falta é de nome. Deus, Isso, insolentes, falta de Deus, coisa do demônio. Olha, isso, velho, eu digo sempre, sabe uma coisa, eu digo sempre a todo mundo, né? Quando você é dependente, religioso, econômico, social, familiar, é muleta de aleijado, muleta de deficiente físico. Porque você sempre está se sentindo culpado, né? Você não se enquadra naquele perfil. Você termina querendo se enquadrar forçadamente naquele perfil. Então, isso. às vezes eu atendo, por exemplo, uma pessoa que tem ejaculação precoce desde 11 anos. A pessoa me procura com 40. Tentou de tudo na vida. Legal. Uma pequena pesquisa, a pessoa às vezes é homossexual não assumido. Como é que vai ter tesão, né? E mulheres, não vai. Não vai Não rolar. vai, não vai. Não vai, não rola, velho. Rejeita. É a mesma coisa você pegar, por exemplo, uma pessoa que é vegana, que não come carne, é uma pessoa vegetariana, tem as opções particulares dela, e você diz assim, prova esse bife, essa alcatra, essa picanha maturada, não sei das quantas. Não entra. É a mesma coisa, uma mentalidade trans, não entra. Não, não casa, não adianta forçar. É a mesma coisa você pegar dois ímãs e colocar ímãs em polos iguais. Eles não se aproximam, eles se reprimem, eles se afastam. Quanto mais você força, mais cria um campo de repulsão. É uma repulsa. Agora, se é de ordem espiritual, se é de ordem familiar, não interessa. A pessoa ela é desse jeito. Então, ela precisa de ajuda, acolhimento, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, né? Ela ser valorizada e não ser como se fosse um alien, um alienígena, um estranho no ninho, né? Acontece, Tem que ser velho. vista. Ser vista, né? Ser reconhecida, Vista acolhida, validada, com um né? cidadão com direitos e deveres, né? Com E aí certeza. tinha até um fato importante de uma pessoa
que veio questionar comigo, que trouxe uma questão assim, eu, tipo assim, não concorda, né? De a mulher trans entrar no banheiro feminino, sendo que, na real, é um homem. Isso é perigoso para as mulheres, as meninas que entram ali, né? Então, sempre, Manuel, fazem aquela associação de que são pervertidos, que são pedófilos e tudo mais. E aí eu trouxe a pessoa para a nossa realidade, porque está vacinando da Covid, e aí estava vacinando os doentes crônicos, então precisa de um laudo falando da sua doença crônica. Ô, Manuel, se você vê o tanto de pessoas hétero, né, que trouxeram, que trazem, que levam laudos falsos, e aí? Aí eu questionei a pessoa ficou calada. Falei assim, então, fazem essa associação aí que não tem nada a ver. O hétero fez isso, laudo falso para vacinar da Covid. É certo? É bonitinho? Ele é hétero, aí tá certinho essa ação dele? E aí condena uma mulher trans porque entra num banheiro para fazer ali o xixi, né? Usar o banheiro público ali, e aí tá a mulher, tá a criança, significa que vai estuprar a pessoa, que vai Sim. fazer o quê? Então, tá vendo como é que a sociedade é hipócrita? Muito Dois pesos, hipócrita. duas medidas. Eu digo sempre, né? Quanto mais transparência, quanto mais dignidade e ética, melhor a gente convive. Rapidinho aqui. Selma, querida, muito obrigado pela participação. Vai ficar gravada, como todas ficam, né? A live número 214, já expliquei desde o início. Quem não entrou desde o início, todas as lives Maneco são públicas, notórias, é o que o espaço é democrático, direito. E é aquilo que nossa amiga está despertando, eu estou aqui eufórico, porque Simone a gente conversa, né? Nós temos outros papos a respeito de outras terapias, e ela está dando uma aula do, daquele jeitinho bem top. Então é isso mesmo, é quebrar as barreiras, os tabus. Então, por isso que quem não se importa com tabu é porque já superou seus tabus. E quem se importa muito com tabu é porque dentro dessa pessoa está enrustido muita coisa. Eu digo sempre, velho. Se você tem muitos ciúmes de alguma coisa, é porque você não se garante, você não tem autoconfiança. Né? Quando você se apega demais a uma coisa, é porque dentro de você tem uma carência, você já passou muito da privação. Quem tem medo de largar o certo para poder entrar no novo, procure ajuda, porque senão não vive. Pira mesmo. Então, isso aqui que o Simone está falando, tanto é que eu disse, Simone, vamos falar de transgêneros, homens e mulheres, porque AIDS e HIV, sífilis, você vai falar, muita gente assim, beleza. E aí, cadê o trans? Então, aqui, já chegamos em 1 hora de live. Tá vendo como você discorreu o seu tema? E agora você pode falar mais 15, 10 minutinhos, a gente deixa gravada. Fale agora do que você pode falar de AIDS e, enfim. Porque agora eu complemento. É a cereja do bolo. Mas o bolo em si, eu adorei o recheio que você me trouxe desse bolo. Que ótimo. Então, hoje eu aprendi. Mandar um beijo aí, ó. Mulher trans é um homem com a mentalidade de mulher. Não é isso? Mulher trans nasceu num corpo masculino, mas se percebe como É mulher. um homem e mulher. Quando eu falar mulher trans, é uma mulher na mente, mas o corpo é masculino. Homem trans é uma mulher com mentalidade masculina, ou seja, um homem é uma mulher com corpo físico, estroma, feminino, mas a mente, a circuitaria masculina. Não é isso? Como é que você falou esse último aí? Mulher trans, Mulher trans. ela é uma mulher no corpo masculino. Homem trans Nasceu no corpo é um homem masculino. no corpo feminino. Não é isso? Isso. Alinhando. Uhum. Aprendizado do dia. Você está E me aí, o que hipnotizando. acontece? Sugestão dada, entendida, para minha hipnose. Já não largo mais, já não esqueço mais. Isso. E aí a Ou pessoa fez a transição, ela readequou o seu corpo com a sua parou a essência. disforia, tá tudo certo. E outra, nem todo trans, ele é homo. Ele pode ser homo, hétero, bi, ou seja, a sexualidade é como uma pessoa que não é trans. É um cis. Assim, Homem cis, mulher cis, não é isso? Segundo aprendizado. isso. Tá E vendo, pode ser galera? hétero, pode ser homem, pode ser pan, pode ser assexual também.
Então, Vou então dois mandar um aprendizados. beijo. Pegaram Isso aí. Vou mandar um beijo cadê o aqui, ó, áudio? para Tayane. Mandar um beijo aqui, que mandou um coraçãozinho aí. Parabéns pela live, pela Tayane, que é minha filha. Meu filho, Elton Carlos, está aí também. Beijo. Minha nora, Também. Daniela, beijo. Valeu, obrigado. Vou trazer outro ponto aqui também. Oi. A dificuldade de usar o adjetivo certo, né? Que aí mulher trans é a mulher trans. Então, eu vou falar ela, né? E o homem trans é o, eu vou falar ele. E muitas vezes as pessoas fazem, às vezes, sem querer, sem maldade, mas a maioria das vezes faz por maldade, viu? Para cutucar ali a pessoa. Outro ponto importante também, Manuel, falar que não é opção, né? Porque se fosse para escolher, né? Eles não escolheriam passar por todo esse sofrimento aí na vida. Queria ser leve, né? O Brasil é o país que mais mata transexuais, né? Então não é uma opção, é uma condição, tá? Uma condição. Exatamente. É uma condição, não é opção, porque tem muita gente que fala, é opção, ou é porque só deixar de ser. Ah, se fosse assim, né? Exatamente. É como, por exemplo, uma pessoa que é corrupta, né? Uma pessoa que é bandida desde cedo. É opção ou condição? Né? Uhum. Dá vontade de falar. Então, já que você está falando que minha sexualidade é opção, porque você a vida inteira, né, tá nessa condição de corrupto, de vigarista, de 171, né? Enfim. Eu digo sempre, velho, quando você toca na ferida do outro, o outro para e pensa, faz, poxa, eu também tenho Isso meus aí. desvios, eu também tenho minhas imperfeições, eu também tenho meus desvios morais, entendeu? Uhum. E outra coisa, tem muitos profissionais da área da saúde, Manuel, que ainda usam o termo homossexualismo. Ismo é doença, né? Já Isso. saiu lá em 93, já mudou a CID. Homossexualidade e não homossexualismo. Há pouco tempo eu vi um vereador falando aqui na minha cidade, homossexualismo. Inclusive estava metendo pau aí, negócio de gay. Quer dizer, se algo me incomoda no outro, não está no outro, está em mim, né? Então é aqueles Sim, sim. enrustidos, né? Que estão ali dentro do armário, provavelmente, que reprimem. Pacientes portadores de necessidades especiais. Ninguém porta. Se portasse é igual a mala, né? Você bota, é Nada, né? como opção. Você bota lá e deixa de ser. Não. Paciente com necessidades especiais, pacientes, enfim, né? Você muda a nomenclatura no sentido de melhorar o entendimento. Então, perfeito. Não é homossexualismo, é homossexualidade. Não é uma questão de opção, é uma condição. Né? Ou Uhum. seja, todo trans ele pode ser homo, bi, hétero, pan, assexual, perfeito. Isso. E Uhum. toda vez que a gente falar em homo não, em homens transexuais, observar a mulher com mentalidade masculina e mulheres transexuais, homem com mentalidade feminina, na sua essência. Ele rejeita os atributos masculinos. Isso é muito bom. Ganhei a noite. Até agora, É a importante. auladinha. Você é uma excelente professora, viu? Que bom. É muito importante quando a gente não sabe procurar conhecimento e não vai Sim, julgando, porque o preconceito é ignorância. Então, sim. tem N profissionais e a própria saúde, os próprios familiares que não entendem, não sabem. Então, procurar informação correta, né? Porque às vezes vai lá na internet e tem muita coisa em verdade. Então, procura um profissional que saiba, faça capacitação, né? Igual o exemplo que eu trouxe de uma psicóloga que falou que a criança não tinha nada, que estava tudo bem. Outra mandou rezar, outra falou que é fase. Não, gente, pelo amor de Deus, abre a mente, para com isso. Vai se capacitar, vai conhecer, vai procurar sobre, vai ler. Tem muita coisa, tem palestras. Nossa, tem muita coisa para a gente pesquisar e aprender e abrir a mente, né? Chega. Imagine para uma criança,
que busca a família como referência, né? Os primeiros professores é a família, e que nessa família encontra uma barreira, uma resistência, uma rejeição, né, de suas opiniões. Como é que essa criança vai aceitar que o mundo aceite ela de como ela é? Então, ela vai gerar inúmeros mecanismos de defesa para poder se proteger de um mundo que, às vezes, não é tão bruto, não é tão cruel, não é tão intransigente. Então, eu acredito que há muito sofrimento mental, psicológico, há muita disforia, mesmo não a respeito de todo o corpo, mas com relação a outros integrantes da sociedade, né? Então, se dentro de você, os primeiros atores sociais que você confiou, digamos assim, a vida, não atendem, não validam aquilo que você é, na sua essência, a sua essência, como é que outras pessoas, outros atores da vida vão aceitar? Então, é complicado, né? Eu vejo muitos homossexuais, eu vejo muitos travestis, muitas homossexuais na defensiva o tempo todo, achando que todo mundo vai agredir. Termina generalizando, omitindo, distorcendo a realidade, né? E termina gerando os inúmeros de ansiedade, depressivos dessa ordem. Então, show de bola. Podemos falar de HIV, AIDS e sífilis, você quer falar alguma coisa a respeito? Não. Vamos dar uma pincelada. Você falou que muita gente sabe, mas tem muita gente sem saber. Por exemplo, diferença de HIV, fase AIDS. Qual que é a diferença? Muita gente não sabe. Como que surgiu o HIV? Da onde que surgiu isso? Foi o homem transando com o macaco? A mulher transando com o macaco? Que tem esse mito, não tem? Tem. Então, não foi o homem, a mulher transando com o macaco, não. O que que acontece? Lá na África, né, tribos africanas, lá eles caçavam ou até domesticavam o macaco, o chimpanzé. E aí, o que que acontece? Às vezes mordia, ou arranhava, ou na própria caça, né, acontecia exposição ali com o sangue. E comiam a carne, igual nós aqui, nós assim, quem come, né? Carne de boi, de vaca, de porco, lá eles comem carne de macaco, né? Do chimpanzé e macaco verde africano. O macaco verde africano é o HIV-2, que ele quase não tem aqui no Brasil. O chimpanzé é o HIV-1. Esse é mais letal. Esse, o vírus vai disseminando e acaba com a imunidade da pessoa. Então, tem muita gente que não sabe disso. Então, não foi no sexo, gente. Não foi transando, Eu não sabia mas eu não sabia de onde vinha o HIV. Estou aprendendo agora também. Que é importante. Então, HIV-1, chimpanzé, mais letal, mais, né? E HIV-2, como é o macaco africano verde. Não é isso? Macaco verde africano. Verde africano, africano verde, pronto. Mas ambos surgiram na África, ou seja, o HIV, ele é uma origem africana, é isso? Isso. Esses macacos tinham um vírus, né, que chama SIVA, SIV, e aí ele sofreu mutação quando foi transmitido ali, infectado o ser humano. Aí evoluiu para o HIV. Entendeu? Aí vem ou seja, HIV, esse vírus agora que está disseminando o caos no mundo, a teoria dos morcegos, e um vírus que na década de 80, 70, do século passado, veio dos macacos, né? O macaco o chimpanzé tinha um tipo de vírus, né? Que é o SIV, né? Não fazia nada com o macaco. O macaco, tudo bem com esse vírus, não acontecia nada, não ficava doente. Só que esse vírus, ao entrar na corrente sanguínea, no corpo do humano, ele transmutou e nasceu o HIV. E surgiu o Entendi. HIV Ou seja, dessa era assintomático. Era um vírus bestial, assintomático, fazia parte, digamos, sei lá, da flora, né, desses animais, e ao entrar em contato, como se fosse uma zoonose com o ser humano, transmutou e gerou, né, digamos, todas essas ocorrências. Então, assim, é novidade para mim. Quando eu agora falar em HIV, eu já sei. Pois é, E tá por vendo? que no ser humano ele só se transmite via sexual? É uma infecção
transmitida sexualmente, um ITS. Isso. Os vírus estão presentes no sangue, tá? Na secreção vaginal da mulher, no esperma, até aquele líquido que sai no homem antes do esperma, também pode ter o vírus, tá? No leite materno, então a mulher que tem HIV, ela não pode amamentar. Muitas mulheres não sabem que estão contaminadas, amamentou o filho e passou para o filho, temos casos, tá? E na transmissão vertical, a mulher está grávida, não sabe ou descobriu muito tarde, e durante a gestação ou na hora do parto passou para a E a criança. placenta. Ou no parto. Meio de Entendi. transição é isso aí, tá? Antigamente, Então, hoje, Hã? atualmente, você está nesse ambulatório onde você faz o acolhimento de pessoas com HIV, AIDS e sífilis, não é isso? Isso. A gente acolhe lá o soro positivo, quem faz tratamento para hepatite virais, né? Então, outra coisa, fase HIV é uma coisa, fase AIDS é outra. Fase HIV, a pessoa tem o vírus, mas ela não está sentindo nada, ela não está com sintomas, ok? Então, vamos supor que eu tive uma relação sexual 5 anos atrás, desprotegida, eu não usei preservativo. 5 anos atrás eu fui contaminada, eu estou com o vírus, mas eu não sei, porque a maioria das pessoas não sentiu nada, ela vai no médico? Não vai. Vai fazer o teste? Também não vai. Enquanto isso, quem está vindo transar comigo sem preservativo, eu estou contaminando, tá? Certo. Então, do HIV para desencadear a AIDS pode demorar 10 anos, 8 anos, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que é 2 anos, né? Tem casos lá de pessoa que fez, por exemplo, o teste ano passado deu negativo. Teve um comportamento de risco e agora fez o teste novamente, deu positivo e já estava com sintomas, já estava na fase AIDS. Fase AIDS, a pessoa já está com sintomas. Quais são os sintomas? Diarreia. A pessoa emagrece, perde peso ali em pouco tempo. Muita fraqueza. Às vezes sai íngua, né? Aqui, ó, na garganta, nas axilas, nas virilhas, né? Às vezes sai herpes zoster no lado do corpo. A língua fica toda branca, que fala sapinha, dor de garganta, parece uma gripe, né? E às vezes a pessoa, é só uma gripinha, passou. Então, são suor intenso à noite, perca de apetite, por aí vai. São N É uma sintomas. mistura de Então, tuberculose, pneumonia com um monte de coisa, né? Suor noturno, perda de apetite, envolve uma zigue-zague, né? isso aí já está na fase AIDS. Tem AIDS. muitos que descobrem já na fase AIDS. Às vezes foi internado, está com uma tuberculose, pneumonia, meningite. Na hora que faz o exame, sabe que a doença primária ali é o HIV/AIDS. A pessoa está com AIDS. Aí começa o E tratamento, faz né? igual a virose agora, IgG, IgM, ou seja, para saber se é atual, saber se é passado ou não. No teste, não tem como você saber se eu peguei 5 anos atrás, se foi mês passado, se foi ano passado. Não tem como ver isso aí, não. Que eu já Tá? fiz Tem 7 testes pessoas... já de AIDS, porque eu já me feri, eu sou cirurgião, enfim, tatuagem, alguns Acidente, comportamentos antes de casar. E realmente só vinha acidente lá, negativo, ocupacional. positivo, não vinha. Não vinha nada, era só positivo e negativo. No nosso aqui, geralmente mostra assim, ó, reagente, que é positivo. É, Não reagente, é reagente, não negativo. reagente. Isso. Então Uhum. ainda não E tem pode a ser tecnologia do Covid, por exemplo, se é IgG, IgM, se é o teste sorológico ou não, né? O HIV é só reagente, não reagente. reagente não tem como falar quando que você pegou. Se já tem 1 ano que você está com vírus, se tem 10 anos que você está com vírus, não tem como isso aí não, saber não, tá? E outra coisa, vamos supor que eu tive uma relação sexual há 15 dias desprotegida, eu não usei camisinha ou a camisinha estourou. E aí quer fazer o teste. Vai fazer o teste, pode dar um falso negativo. Por quê? Tem a janela imunológica, que Isso. precisa de 30 a 40 dias para os anticorpos aparecer no sangue. Então, se eu fiz antes de 30 dias, pode dar um falso negativo. Deu negativo, mas na real, eu já estou positiva. Só que eu não esperei o tempo, né? Acontece muito isso. Então, gente, aqui, ó,
Que aula! É muito aprendizado. Obrigado a vocês por compartilharem tanto ensinamento. Tá vendo, Simone? Então, o pessoal aqui está gostando, que eu disse a você, né, Simone, né, essa versão agora, ela está muito mais, né, versátil, pública, sintética, né? Você está muito... Eu estou adorando a Simone que está aqui na minha frente, né? Eu estou gostando muito mesmo. Né? A Simone com Ah, eu mais gosto. pungente. E a família aqui presente, né? Filho, marido, ou seja, todo mundo aqui participando. Alguém tem dúvida, Antes da pessoal? Eu estou adorando. pandemia, Manuel, antes da pandemia, eu ia muito para as palestras. Então, eu ia para empresas, escolas, instituições, né? Dava palestra e depois a equipe oferecia o teste, porque tem o teste rápido, né? Com 15, 20 Sim, minutos, você já pega o resultado. E aí que é onde a gente pega as pessoas ali na fase HIV, já começa o tratamento para não evoluir para a AIDS, né? Quem faz o tratamento certinho não vai evoluir para AIDS, vai ficar sempre fase HIV. Eu tenho vírus, mas não estou com sintomas, eu não estou com doenças. Tem gente que fala assim: ah, fulano morreu de AIDS. Morreu de AIDS, morreu das doenças oportunistas que ela foi pegando, porque a imunidade cai, então vai pegando tudo quanto é infecção, né? Tuberculose, meningite, diarreia e por aí vai. Então não morreu de AIDS, morreu das doenças oportunistas, né? E hoje em dia a gente não pode falar aidético, não existe isso, né? Pessoas que vivem com HIV. pronto. E me diga uma coisa, e com relação àquele seu início do HIV que eu adorei, então a gente pode classificar HIV 1 e 2 por ser mais agressivo, menos agressivo, ou seja, se for HIV 1 do chimpanzé é mais agressivo, é um vírus que ataca mais. Então, quando você solicita o exame, você pede HIV 1 e HIV 2, é isso ou não? Tem essa possibilidade, pode fazer também. Mas aqui, por exemplo, quando eu entrei no departamento, tinha uma pessoa só, que era o HIV 2, né? Ela é mais lenta, ela demora ali muitos anos para evoluir para a AIDS. Só que é um tipo de vírus mais complicado, né? Entendi, Outra entendi, coisa entendi. interessante, Manuel, é que antigamente, né, lá nos anos, vou falar anos 80, mas o HIV é bem antes. Mas vamos lá nos anos 80, O quando HIV, dava o quanto? diagnóstico, Só que eu achei que a descoberta nos anos 80, mas assim, você como anos trabalha 30, anos 30 30, já tem. É, depois o pessoal pode ir aí no Google e vai pesquisar. Nos anos 30 já tem ali casos, e aí vem seguindo, entendeu? Os anos porque 80 fala foi muito boom ali. do boom dos anos 80, né? Pós Isso. era hippie, pós época hippie, 70, então. E Então, outra desde os coisa anos também. 30, Desde os anos 30. Outra coisa também, que aí falava, deram o nome na época de peste gay, né? De castigo de Deus, de peste negra. Por quê? Falavam-se que eram grupos, né? Quem pegava HIV era só grupos. Quais eram os grupos? Gays, prostitutas, usuários de droga. Então, os segregados da sociedade, né? Com o passar dos anos, viu que não é tudo comportamento de risco. comportamento de risco. Transei sem o preservativo, eu corro o risco de ser contaminada. Sexo oral, tem muita gente que não sabe que pode pegar através do sexo oral. Pode, se eu tiver com uma portinha de entrada na boca, uma afta, uma cárie aberta, uma gengivite, quando a gente escova os dentes, machuca a gengiva, então fica uma portinha de entrada. E aí eu vou fazer o sexo oral na menina, a secreção vaginal dela entra aqui. Eu vou fazer o sexo oral no homem. O esperma entra aqui. Eu estou correndo risco, sim, de ser contaminado pelo HIV e por outras doenças. E tem Sim, pessoa, Manu, que cuida. Eu tive uma pessoa que sempre me falava os dentes muito bem feitos, muito bonito, né? Sempre indo no dentista. Mas essa pessoa tinha um prazer de engolir o esperma. Então, nesse percurso aqui, o que que acontece? Poderia ter alguma úlcera, né? Alguma ferida. Foi contaminado, tá? Tá vendo só? entendi. Tô Então, vendo só. sexo anal, o ânus não tem lubrificação, né? Então, o meio assim que mais se pega o HIV é no sexo anal.
tá? Por conta que A, não tem a fricção, lubrificação. né? Termina criando pequenas feridas que Isso. passam. E aí, o que que acontece? Por isso, nas palestras, eles até ficam rindo de mim, que eu falo que tem que usar o lubrificante à base de água. Não é a base de óleo. A base de óleo vai estourar. Lubrificante à base de água. Aí tem gente que fala assim para mim, Simone, precisa não. Eu uso guspe, eu cuspo, eu uso margarina, eu uso óleo Johnson, eu uso óleo de cozinha, eu uso vaselina. Tudo errado. Não é assim, não. Pode parar. Então, é Com certeza. lubrificante à base de água. Aí tem uns que falam assim, nossa, agora eu fiquei com medo, eu vou usar duas camisinhas. Não, aí que vai estourar essa camisinha. Não é desta maneira, não. E hoje, Manuel, nós temos, hoje não, já tem um tempo, né? Tem o preservativo masculino e tem o preservativo feminino. Então, Feminino. deu empoderamento para a mulher. Esse preservativo feminino, ela pode colocar 6 horas antes da relação sexual, entendeu? Se o Entendi. homem usou, ela não coloca. Se ela usou, ele não coloca. Mas se a mulher estiver grávida também, ela não pode usar esse preservativo, não. Aí ela tem que exigir, pedir para o homem usar o preservativo Quer dizer que a mulher masculino. grávida não sabia dessa informação. Não pode usar o feminino, não? Não, não é aconselhável, tá? Porque introduz lá dentro, tem um- um- uma. Ai, como é que fala? Esqueci o nome aqui. Tem um círculo. É. Eu ia Um trazer, mas orinho. depois. É, É um orinho. eu ia trazer, depois eu esqueci, nem sei se pode Não, tranquilo. falar no Instagram, mas Eu, outra hora a assim, gente pode mostrar. outra coisa. Assim, o objetivo foi concluído, por exemplo. Falamos de transexualidade bastante. Falamos agora da diferença entre você ser um HIV positivo e uma pessoa com AIDS, né, doença. Né? Falamos aqui essa questão de transmissibilidade, origem, né? A questão de grupos e comportamentos. Enfim, eu estou assim muito satisfeito pelo conteúdo da nossa live, 1 hora e 27 minutos. Então eu queria que Outra você coisa, desse as Manuel, outra coisa que eu ia falar e depois eu mudei, que é tanta coisa, né? Antigamente falava coquetel, porque saía com as mãos cheias de remédio, né? Não chama coquetel. Hoje o nome é antirretrovirais, tá? Porque existe medicação 3 em 1, né? Então depende da linha que a pessoa vai usar. Não é mais coquetel. Falou em coquetel, é Não medicação chama coquetel. anti. Não fala coquetel mais. É antirretroviral, porque antes saía com a mão cheia, era muito remédio, né? Foi Isso. evoluindo, evoluindo, evoluindo. É antirretroviral. Tem uma medicação que é 3 remédios em um. Então a pessoa toma um remedinho só por dia. Tem outros que são 2, porque depende do que a pessoa trabalha, como que tá a pessoa, que o médico vai passar, vai usar a linha daquela medicação. Isso é Outro fato importantíssimo, importante. gente. Eu tinha essa visão, que era do coquetel, ou seja, saía com uma bolsa, né? Cheia de remédio. Uhum, E que isso dificultava a mesmo. adesão, né? Muita gente esquecia os horários, Isso causava algumas mesmo. reações, né? Isso. Isso aí. E outro Adversas. fato muito importante, quem faz o tratamento certinho para o HIV, que toma a medicação certinho todos os dias, a carga viral vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, que fica zerado. Aí, o que que chama isso? Indetectável. Ela pode até transar agora sem o preservativo, que ela não transmite o HIV. Ela está curada? Não, não está curada. Mas ela está indetectável. Pode ter filhos, tá? Que não vai passar, tem todo o acompanhamento, não vai passar para criança. Então, quem faz o tratamento certinho do HIV fica indetectável, não transmite para o outro o HIV. Aí tem Viva a pessoas que. ciência, né? Viva a ciência, viva a evolução. Isso. Então, tem pessoa que fala assim: nossa, que legal, então posso transar sem preservativo, porque eu não vou passar o HIV. Tá, mas você tem que ter cuidado. Você conhece a pessoa, você sabe da saúde da pessoa que você está transando? E se você pegar um novo tipo, porque são vários tipos de HIV que ele vai transmutando, né? Ele vai mutando. Se você pegar um novo tipo de HIV, porque tem um vírus HIV que ele é resistente. É aquela pessoa que teve tanta má adesão e voltava, que foi mudando as medicação, que nenhuma medicação mais serve para ela, né?
E se você pegar uma hepatite? E se você pegar uma gonorreia? Então é camisinha sempre. Você não sabe. E hoje em dia, o que que acontece, Manuel? A pessoa tá bebendo demais. O que eles me trazem? Eu bebi demais na festa e transei. Nem lembro com quem foi e se eu usei camisinha, entendeu? Aí é a pessoa que está muito carência, né? Carente afetivamente. Saiu 2 vezes, 3 vezes com a pessoa, já abre mão do preservativo. Nem sabe a saúde da pessoa, nem conhece, nem foram lá fazer o exame, pelo menos. Vamos ver se você tem alguma coisa ou eu tenho alguma coisa. Então, tem muito caso. Eu tenho caso lá, Manuel, de adolescente com 15, 14 para 15 anos, grávida, que foi fazer o teste da mamãe e deu positivo para o HIV. Por quê? O companheiro era positivo e não sabia, porque não sentia nada, estava na fase HIV, não tinha sintoma nenhum, e era a primeira relação sexual da menina, entende? Então, eu tenho muitos pacientes evangélico, espírita, gnóstico, católico, tem paciente riquíssimo, pobre, miserável, morador de rua. Eu tenho pacientes negros, brancos, amarelos, tá? Então é comportamento de risco. Ninguém sai procurando. Quem tem HIV? Quem tem AIDS? Não, foi na boa fé, né? Acreditando, cedeu, transou sem o preservativo, porque não está escrito na testa, não tem uma estrelinha aqui, né? Eu tenho HIV. A pessoa olha a aparência. Tá tudo beleza? Acha que a pessoa está beleza, mas é por dentro, né? É por dentro. Temos aqui a Betânia Sintra, parceiraça da gente, do grupo de estudos, ela colocou aqui, ó. Se duas pessoas são positivas, se duas pessoas são positivas e namoram, pode ter relação sem camisinha? Eu tenho vários casais que são assim. Os dois são positivos e namoram sem camisinha. E tenho vários casais que eu acompanho que são soros divergentes. Um tem e o outro não tem. Porém, o que tem está indetectável. E eles transam sem camisinha e a pessoa de tempo em tempo faz o teste. E outros casais que usam a camisinha em toda relação sexual, porque tem medo. Manuel, tem uma coisa. Tem pessoa que eu passo o diagnóstico que ela já começa de imediato, já está interessada, já quer tratar e tudo bem. E tem pessoas que eu passei o diagnóstico, Manuel, Que que negam. falam assim: eu não vou fazer o tratamento. Alguém me fudeu, agora eu vou sair fudendo todo mundo, tá? Então tem pessoa que sabe que tem o HIV e transa sem o preservativo, contaminando o outro. Consciente. Vai de Você não sacanagem. lembra aquele período do carnaval baiano, que muita gente pegava HIV positivo, pegava e tirava sangue de si própria, se contaminava e pegava agulha e saía furando um monte de gente? Ah, tá, mas isso aí é mito, tá? Não É existe, mito. não. Olha, galera, é mito, Sabe viu? por Olha. quê? Olha só, para você transmitir, tem que ser simultâneo, é na hora. O sangue, por exemplo, eu furei meu dedo aqui, vamos supor, eu tenho HIV, né? Não estou em tratamento, não estou indetectável. Então, o vírus está no meu sangue. Vamos supor que eu cortei o dedo aqui e saiu o sangue. O vírus está no sangue. Questão de segundos, ele vai morrer, porque ele precisa de uma célula do meu corpo, CD4, para sobreviver. Então, tinha que ser na hora, simultâneo. Então, por exemplo, eu sou usuária de droga, né? Peguei a agulha, injetei aqui, na mesma hora eu te Certo. emprestei, tá? E aí, meu sangue tá aqui com vírus. Você usou na hora, simultâneo. Pode ser contaminado, tá? Fumar o cachimbo. Eu tô com a boca aqui machucada, sangrou. Fumei o cachimbo, ficou sangue aqui. Na mesma hora você usou também. Você tá com uma portinha de entrada? Você pode ser contaminado. Vamos Perfeito. supor, você tem o HIV, sofreu um acidente, você está sangrando lá na rua, tá? Você está cheio de sangue. Eu vou lá tentar te socorrer. O seu sangue entra em contato aqui. O que está me protegendo? A pele. Eu vou pegar? Não, não vou pegar. Agora, se eu tiver um corte, uma ferida profunda, tem que ser portinha de entrada, não é arranhãozinho, não.
um corte, um arranhão profundo ali, uma ferida profunda. E eu te acudindo na hora do acidente, seu sangue entrar aqui, nessa porta de entrada aqui, ir para minha corrente sanguínea, eu posso ser contaminada. Isso aí eu sempre digo, porque eu também sou cirurgião, eu digo sempre, o HIV é muito temido, mas ele é um vírus frágil para transmitir. Como você disse, questão de segundos, né? Pouco tempo. Tem vírus muito menos conhecidos, por exemplo, da hepatite, que ele é muito mais transmissível do que Ele HIV. sobrevive Concorda 7 comigo? dias ou mais. Isso. Então, gente, né, HIV criou-se esse mito do HIV. Então, Simão está tirando dúvidas, e mais dúvidas aqui, ó. E se o sangue no acidente entrar na boca? A galera está começando aqui já. Já está no loop, viu? A Climene é a parceira. Se eu tiver, o sangue entrou na minha boca, se eu tiver com portinha de entrada e esse sangue já entrar de imediato na minha corrente sanguínea, nessa portinha de entrada da minha corrente sanguínea, eu corro risco. Tem pessoas que gostam de transar quando a mulher está menstruada. Se eu for fazer o sexo oral na mulher lá menstruada e eu tô com uma portinha de entrada na boca, posso ser contaminado. O sangue dela, além da secreção vaginal, pode me contaminar. Entendeu? Porque ela está dizendo porta de entrada, uma gengiva, isso e aquilo. Por quê? Porque se o sangue descer, ele não contamina nada, porque tem o suco gástrico, ele vai ser talhado, ele vai ser neutralizado, não é isso, doutora? Pode ser que tenha alguma lesão. Se tiver alguma lesão aqui aberta, Orofaringe, eu estou falando de uma mucosa íntegra. Se ele descer pela via natural, ele não contamina, não é isso? Não, a chance não, muito pouca. Por isso que o beijo, né, se não houver partículas de sangue, não passa AIDS, Não né, a pega. saliva. Isso. Então, ó, não Não pega HIV pelo suor, pelas lágrimas, pela saliva, o beijo, usando o mesmo copo, a mesma toalha, nadando na mesma piscina. O mosquito me picou, foi e picou o outro. Gente, não pega, isso é preconceito. Sentando no mesmo banco, secreção nasal, vômito, diarreia, não pega desta maneira. Senão ia virar Tá pandemia, vendo? né? Tá vendo? Tá vendo? Então, a informação útil, ela vale quanto? Muito para a vida. Queridona, minutos finais, senão a gente vai aqui ficar 2 horas, né? Eu digo sempre, um bom papo, ele é hipnótico. Todo mundo aqui tá no loop, né? Eu, particularmente, aprendi muito hoje, não é pouco não, velho. E o Manuel Gonçalves, vulgo Maneco, pegou uma aula dessa mulher que é foda e que ela está top das galáxias. Ela é foda, né, Nilza? E Betânia, você está satisfeita com a resposta de nossa colega? Eu estou mega satisfeito. Eu queria que em 2, 3 minutos você sintetizasse nossa live para a gente poder encerrar. Essa live vai ficar gravada. Olha, vale a pena desde o início, viu? Ela deu um show da origem do HIV, se você não sabe, dos macacos africanos. Então fica a dica, tá? Que eu não sabia. Não é da década de 80, como muita gente ventila a publicidade hollywoodiana da década de 80, não é, da década de 30. Então, assim, Simone trouxe coisas maravilhosas hoje, certo? Então, eu gostaria que vocês creditassem essa live, fizessem uma foto nossa, divulgassem os seus stories, porque é uma live de utilidade pública, que pode ser utilizada dentro da família, fora da família, e que, infelizmente, muita gente, como ela disse, doutora, eu vou começar hoje o tratamento porque eu quero me curar, eu quero, né, digamos, curar no sentido de não transmitir mais para ninguém, enfim, independe de onde eu adquirir, e eu quero botar um ponto final nisso. Mas tem pessoas assim, não vou me curar, não quero tomar, e já que o mundo me traiu, eu vou trair o mundo agora, eu vou botar o fogo no parquinho. Então tem esse comportamento perverso, e que vocês se liguem, e quem vê cara não vê. Então fica à vontade, finaliza essa live do seu jeitinho. Eu quero trazer um ponto importante, Manuel, de uma paciente, foram 2 casos, né? Que não tem a ver com religião. Ai, tá parado aqui, Certo. será que tá me ouvindo? Tá, né? Eu estou lhe ouvindo, continue, já voltou. Nada de sair da live, segura a ansiedade, você já voltou, o Nilzinho já voltou. Travado aqui. Tinha travado, mas estava ali ouvindo. Você finalize do jeito que você quiser.
Vai lá. Então, eu vou trazer um caso quando eu entrei no departamento, de uma mulher que faleceu. Não estou falando de religião, eu estou trazendo o caso. Então, a mulher faleceu, ela era evangélica, e o pastor da igreja dela decretou que ela estava curada, tá? Então, ela acreditou que estava curada, abandonou o tratamento e ela já estava indetectável, né? Fase HIV indetectável, ela não transmitia mais o vírus. A partir do momento que o pastor falou que ela estava curada, ela abandonou, não tomou mais a medicação, não apareceu mais no departamento, sumiu, evoluiu para a AIDS e ela veio a óbito, tá? Então, HIV tem tratamento. Só evolui para AIDS quando a pessoa não faz o tratamento ou abandona. Ou quando a pessoa descobre já na fase AIDS. Tem N casos que a pessoa começa o tratamento, começa a restabelecer, melhorar, sai da fase AIDS e vem para a fase HIV. Beleza? Agora, outra coisa importante, Manuel. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Vamos supor que sofreu um abuso, né, um estupro, ou um acidente ocupacional, igual você falou que é dentista, pode ter um acidente ali. Ou transei sem um preservativo, né, um comportamento de risco, ou estourou. Então, a pessoa tem 72 horas para procurar a unidade, o hospital e solicitar a PEP, tá? Passou de 72 horas, não precisa mais. Então, ela tem 72 horas para procurar o hospital, a unidade e solicitar os antirretrovirais. A pessoa vai tomar o antirretroviral por 28 dias, tá? Isso não vai deixar o vírus ali disseminar, transmutar, vai evitar. Então, existe essa PEP aí que muita gente desconhece e ela existe. Ok? Existe, tem que ser publicizada. Eu nunca precisei, mas colegas minhas já precisaram, porque estava em atendimento com aidéticos, né? Aidéticos não, pacientes com AIDS, na fase Isso, AIDS. Vamos isso. trabalhar a fraseologia, né? Acho que a mudança vem também da fraseologia, é uma questão de respeito, Isso, né? É como isso. questão de portador, não é? Isso é opcional, não é? Então, gente, é isso aí. Assunto bom, assunto hipnótico. Quem começou desde o início viu o quanto, né, a Simone ela tem esse potencial, esse carisma, né? Eu digo sempre, velho, eu sou fã, eu gosto de quem eu trago aqui porque eu aprendo muito, né? E a vida é uma aprendizagem contínua, né? É um aprendizado contínuo. Quem acha que já Verdade. está lado, quem acha que já está acabado, oh meu Deus do céu, vai tomar um tombo que não sabe de onde vem. Então, muito obrigado, Simone. Muito obrigado por estar aqui nesse espaço de Maneco. De você ter separado um tempinho, eu sei de sua agenda que é corrida, né? Mãe, vó, empresária, psicóloga, fisiognomonista. Amanhã estaremos novamente, né? Se você puder, à noite, nosso encontro semanal, 17º Meeting de Fisiognomonia. E que você continue sendo essa luz, né? Essa lâmpada, esse GPS na vida de quem precisa. Adorei as últimas notícias da sua biografia profissional e pessoal. Estou muito orgulhoso de ter você como amiga e colega, pode contar. E assim, show de bola e você só tem a crescer cada vez mais. O pessoal adorou, estou vendo aqui muitos comentários, né? E assim, em plena terça-feira, né, mês de junho, e o pessoal está aqui com a gente quase 2 horas, 1 hora e 44 minutos, e vai ficar gravada. E quem puder, faz uma foto agora, eu vou pedir para a gente fazer uma foto bem legal. Eu já fiz meu registro, eu vou divulgar. E cada um puder botar nos stories para divulgar isso. Por quê? Falamos de transexualidade, falamos de DSTs, enfim, de assuntos sérios e relevantes que pode estar acontecendo na sua família agora, pode vir a acontecer e você precisa saber como lidar, tá certo? Então, muito obrigado. Vamos fazer essa foto linda aqui. Eu coloco sempre o V de Vitória, você coloca a posição e todo mundo faz esse registro agora. Registrou.
Quem registrou, registrou, coloca nos stories, marca a gente, divulga. Porque Simone Bartos, é só colocar aqui, ó. Quem está conhecendo Simone pela primeira vez, tem uma setazinha aqui, 214 vídeos, transsex. Aí você aperta uma setazinha, vai baixar, vai também o nome dela, você adicione ela, contrate profissionais de renome. Simone, ela trabalha com o que, Simone, fora dessa parte? Vamos fazer seu marketing agora. Você trabalha com quais serviços que o pessoal que quiser contratar você terá acesso. É só você falar agora um pouquinho de como lhe contratar, quem é você, de como você pode ajudar fora, não só desse atendimento público, mas também particular. Fique à vontade. Isso mesmo. E as técnicas que eu uso lá no SUS também. A profissional particular e a profissional do SUS é a mesma. Eu não faço diferenciação. Então, no meu particular que eu uso várias ferramentas, que é Reiki, Theta Healer, movimentação de constelação familiar, né? Radiestesia, eu levo também lá para o SUS, nos meus atendimentos, quando eu vejo necessidade de aplicar naquele paciente, naquela pessoa que eu estou acolhendo e que eu estou cuidando, porque vira uma família, né? Já tem 8 anos que eu estou lá, então tem 8 anos que eu atendo pessoas lá que às vezes procura psicoterapia, depois dá uma sumidinha, depois volta, depois não há necessidade, depois volta quando tem necessidade. Então é isso aí, eu sou psicóloga, amo o que faço e sempre estou em busca de conhecimentos porque eu não quero fazer como muitos profissionais estão fazendo, mandando a pessoa rezar. E não é isso. Eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter conhecimentos para eu acolher a pessoa, tá? E ajudá-la. E não mandá-la rezar. Não é esse Com papel. certeza, né? A fé faz parte, né? Você chamar por Faz um parte, divino faz parte. Mas precisa que a faz gente se parte. conheça, se autoconheça para entender de onde vem, para onde vai, para quê, como, onde, né? Para quê, por quê. Enfim. Isso. Simone é parceira, é colega da fisiognomonia, da análise facial e corporal. Ela adora conhecimento, ela busca conhecimento, ela mergulha, igual a Climene, igual a Nilza, todo mundo que está aqui presente, até esse horário. Então, hasta luego, ficamos por aqui. Vai ficar gravada no meu canal, é só acessar, assista essa live, você vai se despertar. Um cheiro, Isso. um queijo. Valeu, boa noite. Valeu!